considerado, da forma como ele coloca na imprensa, eu acho que o Itaí cometeu um erro como gestor, é de não ter um bypass. Uma pessoa que falasse o nome dele de uma outra forma, né? Uma forma mais condensada, mais política, porque o Itaí, quando ele vai falar, ele não tem noção. Ele é o Eurico piorado, né? O Eurico Miranda. Só que estrutural que vem atrás do Vasco da Gama é um, o Patinga é outro. E você acha que realmente Betim Futebol Clube é uma realidade? Ele pode vir a se tornar? Há uma propensão, eu acho até por uma questão de inteligência, né, daqueles que gerem a administração pública daquela região, saber que levar uma marca como essa, um clube com um histórico como o Ipatinga, ou uma equipe de futebol que já tenha, né, uma caminhada dessa como o Ipatinga tem, ganha muito a região, E essa atual situação do Ipatinga, chances muito fortes de cair para a Série C do Brasileiro, salário atrasado, toda essa discussão, como você mesmo falou, até da prefeitura, falta de apoio, tem influenciado também para a tomada de decisão? Com certeza. E eu te explico por quê. Você contrata um jogador de futebol para vir aqui fazer parte do elenco. Ele chega aqui e vê uma desestrutura em relação a pagamentos, mesmo que você corra na direção de acertar com aquele que renda mais, que tem um melhor histórico, como acontece nas maiores equipes, você necessariamente opta por pagar aquele que tem melhor visibilidade, mas em detrimento disso você perde o elenco, perde o grupo e passa a não jogar com a mesma vontade, com a mesma determinação. Eu acho que em função disso, você tem que ter um corpo, um aparelhado muito forte de investidores para que você tenha uma gestão equânime. Você tem que estar pagando do golpeio ao jogador de qualidade. Você não pode abrir mão de pagar um jogador em detrimento de um elenco para poder fazer valer a condição de estar em evidência. Tem ideia de um sucessor para o Ipatinga? Já está saindo um novo time, né? Eu acho que talvez o grande erro que nós cometemos aqui no Vale do Aço, no Brasil como um todo, é essa urgência urgentíssima em fazer as coisas. Eu acho que essas coisas criadas assim, a toque de caixas, ela tem pouca chance de sobreviver. O Vale do Aço é muito rico. Desacreditado? Estou muito desacreditado no segundo. Mas você acha que é possível? É possível, porque a nossa região é muito próspera, muito rica, o empresariado é pujante. Falta a simpatia daqueles que gerem os clubes de futebol a ponto de sensibilizar o empresariado em um grande projeto. Porque o empresariado não quer colocar dinheiro no fundo de saco furado. Ele quer saber como é que está sendo investido, de que forma isso vai voltar em termos de benefício. Eu não quero crer que o Itaí Machado esteja fazendo isso de sã consciência, não. Ao raciocinar, refletir, eu quando estava na Rádio Globo Ipatinga, eu sugeri, inclusive, que houvesse uma grande mesa, um grande foro de discussão, incluindo deputados, representantes da nossa região, prefeitos de cidades da região circunvizinhas, para que isso fosse um benefício. A criação, tem a criação desse novo time que pode surgir, mas você acha algum outro time que poderia ocupar o lugar do Ipatinga na região? Tem um grupo muito grande do Vale do Aço que discute a arrogância e a prepotência do Itaí Machado e aquela coisa dele optar por massagear muito o Cruzeiro em detrimento de falar dos times do estado de Minas Gerais. Em função disso, ele criou uma antipatia com o torcedor do Atlético forte, não tinha um torcedor de base, ele não criou uma estrutura de torcedores de base. Então ele ia ficar com respingos de Cruzeiro, Atlético e América, que estão aqui na região, que gostaria de ver no time profissional. E as suas emissões concebidas, às vezes, não são concebidas de um grande gestor, fez com que criou uma antipatia, um racha dentro do Vale do Aço. Né? Eu quero crer que alguém que chegue com uma postura mais política para gerir o clube de futebol, que tenha mais capacidade de fazer essa algum time da região te vê ocupando esse espaço hoje? Você vê algum time da região que possa ocupar o espaço de Ipatinga? Você veja ser treinado, desenvolver? Eu vejo que essas coisas elas têm que ser construídas a partir de um grande foro de discussão e de um grande grupo de apoio. Não se tira nada do nada. Eu não quero crer que isso possa acontecer. Você veja bem o ideal. O ideal já surgiu, já acabou, né? Não tem como se manter. O Ipatinga também veio e na mão está se perdendo. Então, você lançar ou criar um tipo de futebol agora na toque de caixa, ou achar um grande time que tem um certo histórico e lançar sem apoio do empresariado para poder... Você acha que é melhor segurar? Eu acho que era melhor sempre quando um grande foro de discussão para não deixar o Ipatinga sair da região nossa do Vale do Aço. Você acha que tem que segurar? Eu acho que era hora dos grandes representantes políticos, né, nossos, amigos do governo do Estado, prefeitos das cidades, de uma forma da região metropolitana do Vale do Aço como um todo, como Ipatinga de modo policiano, e cidades vizinhas, para discutir o quão importante foi essa estada de Ipatinga de 98 até então, o que era o futebol na região metropolitana do Vale do Aço e o que ele é hoje. Né? É algo muito forte para nós, a gente perder essa visibilidade, essa exposição da região em função da
antipatia E criada. como é que seria esse novo time, no caso, que o Ipatinga ia ocupar em Betim? Você já tem ideia disso? De se pode chamar Betim Futebol Clube, associado ao Banco BMG? Eu estava até fazendo uma pesquisa ali, o Betim Futebol Clube tem muita coisa relacionada com a Fiat. Aí é uma especulação. Há uma especulação de que muitos setores podem estar investindo no Betim Futebol Clube. No entanto, nada é de verossímil, são todas conversas de botequim. O que eu entendo é o seguinte: se for para Betim vinculado à Fiat, haverá de ser um grande time, porque a Fiat tem jogadores do mundo todo, não é? E isso pode fazer com que o Betim saia na frente em termos estrutural, que é o que o Itaí não está tendo. Ele está tendo que bancar uma estrutura, porque criou uma antipatia local do empresariado, do poder público, e não está conseguindo gerir. Se for para Betim, pode ser que o Ipatinga consiga uma estrutura melhor, se desenvolva mais. Eu quero crer que sim. Até porque, muito provavelmente, o Itaí Machado não vai estar à frente como presidente e não vai cometer as atrocidades que cometeram aqui quanto das suas eleições. Ele vai ter que estar pensando. Porque se você mexe muito com a vaidade do indivíduo, do dono de uma empresa, quando você sai e fala de então, por enquanto, ninguém sabe quem está patrocinando esse time. Ninguém sabe. E, na verdade, são só especulações que a gente está vendo aí no meio. Né? Não tem aquela certeza, a fulano é a Fiat que vai estar bancando o Ipatinga. Ninguém tem essa convicção para estar colocando para o meio da imprensa. Também especulação política, você acredita que pode ter no meio uma jogada política? A meu ver, eu vi o Ipatinga aos frangalhos por falta de apoio, e o Itaí, em função disso aí, fazendo esse jogo. Para que você tenha uma ideia, o Nova Serrana hoje é do Perrella, né? Parte da imprensa anuncia e fala que é, e assume que é, outros querem esconder, mas ele é do Perrella. Né? O Nova Serrana está saindo, Nova Serrana agora pode ter interesse político, o prefeito perdeu a eleição lá, o outro prefeito falou que não. Isso é uma questão boa, Boas isso, Brasil de Minas, entendeu? Então o que nós vamos perceber aí? Pode ser uma jogada do Itaí para poder forçar, mas eu acho que não seria por aí. Eu acho que era hora dele telefonar para os representantes estaduais de governo do Estado, que são da nossa região, prefeito da cidade de Timóteo, Luciano Ipatinga, o que eu posso fazer para deixar isso aí aberto para que vocês possam estar vendo e manter o time aqui. Eu acho que não, sair diante da opinião, afastar da presidência, colocar alguém que tenha mais carisma e relação com o público de forma mais amena, que ele gerou um desgaste muito grande. Que ele pode falar que o jogador do Atlético, o torcedor menino do Atlético de entrar em campo. Como é que você fala disso numa região como a nossa? Você apresenta tudo com o Ipatinga? Vai em prédio, jogador do Cruzeiro com o menino do Cruzeiro, Atlético com o menino do Atlético, vamos fazer uma grande festa. Né? Eu acho que isso que é um grande diferencial. Mas você acha que por enquanto da região e um time poderia? Não vejo. Até porque nós vamos falar de times que vão ser montados a toque de caixa. O futebol amador, o social, por exemplo, está aí, só batendo cabeça. Tem muito mais torcida do que o Ipatinga, basta ver os clássicos. O Ipatinga pode estar lá no fundo do poço. Pintou um clássico no social, lá da casa. Porque o povo, você não gosta de futebol, e o social é Esses clássicos começaram a surgir desde quando? Esses boatos começaram a surgir há mais ou menos uns 5 anos atrás. Né? Já tem tempo que isso vem correndo nos bastidores. Há muito mais, eu acho, em relação ao Ipatinga, o desgaste que está a situação atual que levou nesses 5 anos de circulação começar a se tornar um pouco real. Né? Isso, justamente. Acho fechado. Eu vou te fazer essas perguntas. A gente só pede para na hora de gravar. Se for possível não citar tantos nomes, sabe, para evitar problemas, sabe, e tal. E também não ter lugar tanto que você sabe. Você já está falando com alguém que já tem muita experiência. Mais ou menos assim, não. Atenção, edição, sonora como Soteiro Rosa, comentarista esportivo, né, Soteiro? Então, é uma especulação, mas como você falou, é verossímil, né? Há possibilidades. Há possibilidade, sim, é claro, porque Belo Horizonte comenta-se muita possibilidade que o Ipatinga está indo para esse grande centro, ou para Betim em especial, mas, na verdade, isso é uma perda muito grande para a nossa região metropolitana do Vale do Aço. Talvez uma grande discussão, fórum de discussão com representantes na Câmara de Deputados da nossa região, prefeito das cidades, local como o Luciano Ipatinga de Timóteo, mas aqueles que compõem o colar metropolitano do Vale do Aço, para uma grande discussão. Nós estamos tendo uma grande perda, a visibilidade do Vale do Aço está sendo colocada em xeque nesse momento. E, Soteiro, quais fatores para você já falou, né, de 5 anos para cá tivemos especulação, mas qual fator para você foi responsável para que isso começasse a se tornar mais real, no caso, pode-se dizer? O que nós entendemos, para estar à frente de um clube profissional, onde você tem que congraçar torcidas de todas as regiões, alguns excessos
processos cometidos na imprensa, via presidentes ou mesmo o corpo gestor do Ipatinga na oportunidade. Eu quero crer que para estar à frente de um time profissional, você tem que angariar simpatias do empresariado, você tem que provocar o empresariado, fazendo valer o que você está trazendo e querendo um grande peso para a região. Ou seja, o time está desmotivado? Eu acho que o time está desmotivado, você tem que direcionar e ter caixa para estar pagando o contexto do clube. Você não pode estar isolando alguns atletas e acertando em detrimento de outros, você está tratando com o elenco. E eu acho que em função disso, esse momento que passa em Ipatinga, de desespero, inclusive em termos de gestão administrativa, e que vai fazer, talvez, e eu não estou aqui afirmando, com que o Ipatinga vá para outra região. Que time poderia ocupar o lugar do Ipatinga, caso ele fosse embora? Olha, politicamente eu diria que o social alcança esse espaço em função do seu histórico, né? O seu velho histórico, muito torcedor apaixonado na região metropolitana do Vale do Aço. Eu acredito que o Social Futebol Clube ele ocupe essa faixa. E agora é hora já de se movimentar para não fazer tipo também de última hora e acabar caindo na situação que o próprio Ipatinga está caindo. Você acha que talvez até pode acontecer o caso de não ter um time grande, segurar para depois criar uma equipe forte? Eu quero crer que era todo mundo endereçar esforços agora, há que esse Social Futebol Clube de Coronel Fabriciano, que é simpático, né, e tem no seu corpo gestor um presidente também que é muito maleável nas suas exposições. Eu acho que a cidade ganharia muito a região se nós direcionarmos para um time da região, não um time da cidade. Porque nós somos da região metropolitana do Vale do Aço e dependemos uma das capacidades das outras. E esse público pode estar todo torcendo para uma equipe forte, como histórica, como Social Futebol Clube. Não porque eu moro em Fabriciano, mas eu acho que como vou em Ipatinga e fiz muito parte daquelas transmissões de jogos, eu quero crer que o social seria um grande nome. E para você, quem já se sabe que é um certo poder está patrocinando, né, essa ida do Ipatinga para Betim? Há algumas empresas de forte, né, de nome forte e representativo no Brasil e no mundo, como a própria Fiat, que tem sede de sua fábrica em Betim, e também outros empresários daquela região que têm muito interesse naquilo que o Ipatinga vai para aquela região. No entanto, eu ainda forço na minha fala, eu acho que nós temos que discutir internamente que o Ipatinga foi muito importante para a visibilidade da região metropolitana do Vale do Aço e é muito negativo para nós a perda dessa equipe, que tem um histórico muito bonito, em tão pouco tempo, 14 anos de existência, muitos títulos, descensos, é claro, mas em função dessa desestruturação, então por que não estruturarmos para poder manter essa equipe aqui no Vale do Aço? Tá certo, muito obrigado. Sempre as ordens, vai de quê? Acho que ficou bom? Não, pode. Pode. Podia ser até ao vivo, podia ser até ao vivo.